Aleluia, aleluia. Será que você vive mesmo para adorar o Senhor? Será que nós vivemos realmente para adorar o nosso Pai? Eu quero que você feche os seus olhos e você cante mais uma vez esse refrão. Amadas, algo bom vai acontecer nesse lugar. Sabe por quê? Porque você e eu vivem para adorar o Senhor. Nós poderemos passar por qualquer problema, mas não tem coisa melhor do que adorar o nosso Pai. Canta para Ele mais uma vez. Aleluia. Levanta teus braços. Esquece de quem está do teu lado. Diz isso para Ele com toda a convicção. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar. Canta mais uma vez, Ele quer te ouvir nessa noite. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite poderosa, Pai. Te agradecemos pela tua unção, pelo teu poder disponível. Te agradecemos, Pai, porque estamos vivas. Estamos vivas, Pai, para contar os feitos do Senhor. Estamos vivas, Pai, porque o Senhor tem nos preservado. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor não esqueceu de nós. Nós somos gratas, Pai, porque em todo tempo a tua boa mão está conosco. Muito obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigada, Pai, por cada mulher que está nesse lugar. Cada coração disponível, Pai, para ouvir a tua palavra. Cada coração disponível para estar na tua presença, Senhor. Não tem lugar melhor para estar. Não tem lugar melhor para estar a não ser a tua presença. Nós poderemos estar em qualquer lugar, mas o melhor lugar é estar na presença do Senhor. É estar nos braços do Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós exaltamos a tua presença. Nós exaltamos a tua presença, Pai. Obrigada, Senhor. Nada é melhor do que estar na tua presença. Obrigada, Pai. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Olhe para sua irmã e diga assim: minha irmã, é um prazer e um privilégio estar ao seu lado. Diga assim: o seu pai é o meu pai. Diga assim para ela: e ele é bom. Aleluia. Quem puder já pode ir sentando. Aleluia. Que coisa boa, amadas. É estar na presença do Senhor. É se deleitar na presença do Senhor. Amadas, eu não sei vocês, mas a convicção que eu tenho é que quando tem um ajuntamento de mulheres, algo vai acontecer. Vocês creem? Amadas, o nosso Pai, Ele é bom. Será que Deus nos tirou de casa nessa noite? Nós nos produzimos para vir ouvir uma palavra e voltar do mesmo jeito? De forma alguma. Amém? Então fica bem à vontade na sua cadeira, confortável. Quem tiver sua Bíblia, não deixa de abrir. Muitas vezes a gente é muito rápido em abrir colocar no celular a palavra, mas eu gosto muito de ler na Bíblia, porque às vezes a gente marca algumas coisas, nada contra quem usa o celular, amém? Mas é importante, amadas, vocês abrirem a palavra, porque tudo está na palavra, amém? E o nosso Pai é bom, meu Deus do céu, quando a gente canta: pra te adorar eu vivo. Amadas, nós estamos vivas. Nós estamos vivas. Nós estamos na presença do Rei dos Reis. Amém? Aleluia. Deus é bom. E eu vim falar algo para vocês nessa noite e para mim, né? Que nós somos mulheres inspiradoras. O que é uma mulher inspiradora?
Eita glória! Você se considera uma mulher inspiradora? Amadas, o que é uma mulher inspiradora? Uma mulher que influencia e orienta. Uma mulher que influencia e orienta. Você pode dizer assim, mas eu não influencio ninguém. Na minha casa é tão complicado, só tem eu que estou na igreja e ninguém mais quer saber de igreja. Mas sabe que você influencia os seus filhos para algo? Você sempre está influenciando alguém no teu trabalho. Em qualquer lugar que você passa, você deixa uma marca. É ou não é? Nós deixamos uma marca onde nós passamos. E, amadas, um dia minha irmã olhou para mim e disse assim, Alda, um dia eu quero ser igual a você. Aí eu falei, por que você quer ser igual a mim? Olha que responsabilidade. Aí ela falou, porque as pessoas gostam de você. Eu digo, eita, meu Deus do céu. Mas sabe, amadas, eu falei para ela, sempre que você passar nos lugares, você seja sempre a mesma pessoa. Você não chegue para oferecer algo para uma pessoa para depois você não cumprir. O seu caráter tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Você tem que ser verdadeira, você tem que brincar do mesmo jeito em qualquer lugar, sem desrespeitar ninguém. Por quê, amadas? Onde nós passamos, algo vai acontecer. As pessoas vão falar ou de bem ou de mal, não é verdade? E aí nós vamos meditar algumas coisas acerca de mulheres inspiradoras. O que é uma mulher inspiradora? O que é que acontece com ela? É uma mulher que ela atrai outras pessoas. Será que nós estamos atraindo outras pessoas? Será que na nossa casa as pessoas estão olhando para nós, estão vendo algo diferente em nós? Ou será que o marido, os filhos, pai, mãe, quem estiver na sua casa, ou quem for da sua vizinhança, ou do seu trabalho, será que nós estamos passando e deixando a nossa marca de mulher correta, mulher verdadeira, mulher cristã, mulher que atrai as outras para a gente? Às vezes é um pouco complicado, né? Porque as pessoas olham, pelo menos quando não estava na igreja, eu olhava para as pessoas, quando eu não gostava, eu fazia um pré-julgamento, misericórdia. Acho que só aconteceu comigo, né? E eu olhava, eu dizia, vixe, que pessoa chata. E às vezes eu estava passando numa rua, a pessoa estava do outro lado, e eu passava bem longe para não querer falar. E aí hoje eu vejo que uma mulher inspiradora não é uma mulher que sai correndo das pessoas. Mesmo que as pessoas façam algo que a gente não gosta, a gente precisa amar. Porque não sei se vocês percebem, mas quando nós estamos na palavra, nós estamos na contramão do mundo. Amém? Se você tiver um problema com seu marido, com a sua família, em casa, e você for conversar com uma pessoa que não tem a palavra de Deus, e você vai chegar para ela e dizer, fulano, eu estou passando por um problema assim, assim. Se a pessoa não tem a palavra, ela vai dizer assim, olha, deixa para lá. Aquela pessoa não merece você, vai embora, pega o beco, porque aquela pessoa não te merece. Mas sabe que Deus não é assim? A Bíblia diz, amadas, que nós devemos estar juntas, unidas, para nós fortalecermos umas às outras. Já pensou se nós estivermos o tempo todo com a nossa família e de repente um rompimento acontece, né? Uma separação, uma coisa de destruição na família, isso é muito ruim, é ou não é? E nós precisamos estar o tempo todo voltado para as verdades da palavra. O que é que Deus tem para mim e para a sua vida? Uma mulher inspiradora é uma mulher que gosta de orientar, que está sempre perto para aconselhar. Eu não sei vocês, amadas, mas eu amo quando alguém liga para mim e diz assim, olha, eu preciso tanto de um conselho. Eita, como eu amo. Porque eu já passei pela fase de menina, agora eu cresci um pouquinho. Quando nós estamos na fase de bebê espiritual, muitas vezes nós estamos assim, questionando algumas coisas, reclamando, murmurando, mas quando nós crescemos um pouquinho, nós começamos a ver os problemas do jeito que eu estou aqui, de cima para baixo. Quando nós estamos sendo bebezinho, nós olhamos para cima e vem aqueles problemas para nos sufocar. E tem horas que a gente olha e faz, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Uma mulher inspiradora, ela transmite alegria. Você percebe que muitas vezes nós procuramos pessoas para conversar que está sempre alegre. Você quer estar conversando com alguém triste? É muito ruim, né? Você já está com problema e de repente você chegar e olhar para uma pessoa e dizer assim,
Meu Deus, como é que eu vou pedir um conselho àquela pessoa que só vive de cara feia? Misericórdia. Então, nós queremos correr para alguém que está transmitindo essa alegria. Uma mulher inspiradora é aquela que sabe o seu limite, nunca se isola, achando que o seu mundo está certo. Não, eu vou ficar quieta, eu estou cheia de problemas e eu não quero que ninguém saiba dos meus problemas. E lá em Provérbios, amadas, 18:1, diz que aquele que se isola procura seus próprios interesses. Então, nós não poderemos nos isolar. Olha a multidão de mulheres que tem aqui. E quando nós temos algum problema, a nossa missão não é se isolar, jamais. Nós precisamos nos juntar com alguém que diga assim, fulana, tu pode me ajudar? Claro que você não vai se juntar com todo mundo, que nem todo mundo quer ouvir os problemas das pessoas, infelizmente. Não era para ser assim. Mas, amadas, eu sei que quando nós procuramos uma pessoa certa, uma pessoa correta, e diz assim, fulana, eu preciso de ajuda, algo vai acontecer. Amém? E nós vamos falar aqui um pouco sobre mulheres casadas. Aleluia. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Mulheres jovens, solteiras que ainda não casaram. Cadê as solteiras que ainda não casaram? E mulheres experientes que já passaram por casamento, por algumas decepções e hoje estão levando uma vida normal em busca de algo. Não é verdade? Aleluia. Uma mulher casada, né, como nós, casadas, que a maioria levantou a mão, como está sendo o nosso comportamento diante do nosso marido? Como está sendo o nosso comportamento em casa? Será que nós estamos sendo as mulheres influenciadoras? Muitas de nós, né, meu marido, quando eu me converti, meu esposo não estava na igreja, e ele dizia assim, olha, se você for para a igreja, eu vou tomar cerveja. Eu olhava para ele, se eu pudesse, eu dava uns tapas assim, mas não podia bater, né? E eu olhava para ele, eu dizia, Senhor, eu creio que Ele vai estar comigo. Mulheres, meninas jovens que estão namorando ou que pretendem namorar para casar, como está sendo o seu comportamento diante do namorado? Quem está namorando? Como é que está sendo o seu comportamento? Nós precisamos observar tudo isso. E as solteiras experientes que já casaram, como está sendo o seu comportamento diante de alguém que deseja casar? Nós vamos na palavra, amadas, para entender por que eu coloquei esses questionamentos. Como nós somos, como eu e você é. Será que eu sou uma mulher sábia, mulher companheira, mulher amiga, ajudadora, mulher de fé, mulher de coragem, que quando o marido está numa situação difícil e de repente eu pego na mão e digo assim, ei meu filho, calma, tudo vai dar certo porque nós temos um pai. Amada, já teve momentos em minha vida que eu fiquei um pouco estressada, porque o meu marido estava sem trabalhar e eu estava trabalhando e parecia que era um peso de responsabilidade. E teve um momento, mesmo na igreja, mesmo servindo ao Senhor, e eu pensei, eu disse, Senhor, está pesado para mim. Sabe o que foi que veio no meu coração, que o Senhor colocou dentro de mim? E se hoje você sair do seu emprego, vai ficar mais pesado ainda. Então, amadas, nós precisamos ser aquelas mulheres companheiras, mulheres amigas, mulheres que levantam. A mulher, ela precisa levantar o marido. Aí você pode dizer, mas você não conhece a peça que eu tenho lá em casa. Eu não conheço nenhuma de vocês. Mas, amadas, Deus conhece. E Deus sabe que assim como você está aqui, acredita na palavra, em casa tem alguém que também acredita na palavra. Ainda que aos olhos naturais, seu esposo não esteja aqui, mas, amadas, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Existe promessa para cada uma de nós. Amém? Será que nós somos mulheres arrogantes, teimosas, que diz assim, eu não fico por baixo de jeito nenhum? Eita glória! Isso é para nós meditarmos para o nosso crescimento. Amém, amadas? Será que nós estamos dizendo assim, olha, eu tenho mais dinheiro, eu trabalho, eu coloco as coisas em casa e eu não aceito essa posição sua? Será que nós estamos agindo dessa forma? Nós precisamos meditar. Isso serve para as casadas, isso serve para as pessoas que ainda vão casar, as solteiras e as que já foram casadas.
Porque, amadas, nós precisamos entender uma coisa: viver uma vida feliz é viver uma vida alegre, é viver uma vida no Senhor. Não tem para onde correr. O meu irmão mais novo, hoje ele mora em Goiás, e na época ele não estava na igreja servindo com a esposa. E teve uns problemas no casamento dele. Chegou um momento que ele disse assim, ele ministrou uma palavra lá na igreja, e ele disse assim: pessoal, eu achei que eu era feliz com a minha esposa, mas chegou um tempo que eu vi que com Jesus as coisas são infinitamente diferentes, são infinitamente melhor. Por quê, amadas? Porque, como Laninha falou aqui, nós estamos respirando. Eu participei de algumas situações de casais, pessoas que brigavam constantemente, marido e mulher. E, amadas, quando as pessoas estão numa constante luta para levantar ou para fazer com que o casamento dê certo, parece que tudo vai por água abaixo. Eu não sei porque eu estou falando de casamento, mas o Senhor sabe todas as coisas. E aí, amadas, eu ficava pensando, meu Deus, essas pessoas não querem se consertar, se separar vai ser pior. E foi justamente o que aconteceu. Um casal que tinha feito lá em Maceió, tinha feito Rema, escola de ministros, era um casal assim fervoroso, mas por causa de ciúmes. Sabe de quem era que fazia isso tudo? A mulher. Misericórdia. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre falo para as mulheres, onde eu passo lá na igreja, que se as mulheres quiserem, elas têm o marido do jeito que elas querem. Você pode dizer assim: ah, mas você não conhece o meu marido. Amadas, eu não conheço não, mas o Senhor conhece. E você também conhece. Não existe ninguém ruim. Existem pessoas que muitas vezes não sabem fazer a forma correta. Por muito tempo da minha vida, amados, eu falo por mim. Eu estou falando do que eu vivi. Meu marido, ele tem uma personalidade forte. Eu também tenho uma personalidade forte. E por muito tempo da minha vida, eu queria ser, muitas vezes, a cabeça da minha casa. Não, eu não concordo, eu não aceito, vai ser do jeito que eu quero. Até que um dia, amadas, o Senhor me ensinou que não era desse jeito. Amém? Vocês estão me olhando com as carinhas. Mas Deus é bom, amém? Vamos abrir no livro de Esté para nós irmos para a palavra, porque o tempo corre e nós precisamos confirmar tudo que nós estamos falando na palavra de Deus. Livro de Esté. É um livro maravilhoso, um livro onde eu vou apresentar aqui para vocês 3 mulheres que agiram de forma diferente, e quando nós agimos de uma forma correta, algo bom vai acontecer. Amém? Livro de Esté, capítulo 1. Se quiser ficar próximo aí, Luana, dela. Aleluia. Vocês encontraram? Fala aí no capítulo 1, versículo 11. A história toda de Esté é uma grande bênção. Quem não conhece, seria bom depois vocês lerem em casa, mas eu vou parafrasear pincelar alguns versículos de cada capítulo, amém? Aqui fala, amada, sobre a rainha Vasti. E o que é que acontece? O rei Xerxes, ele deu, antes de vocês lerem aí, olha para cá um instante. O rei, ele deu um banquete, ele gastou muito e ele investiu em várias pessoas que estavam lá. E chegou um momento que o rei, ele disse assim, olha, chamou os conselheiros dele e disse assim: eu quero que vocês chamem a rainha, porque a rainha era bonita, formosa, e ele queria mostrar a rainha para as pessoas. Amém? E no versículo 11 diz assim, ele diz que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Versículo 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Olha para cá um instante. Nós somos referência para outras pessoas, para outras mulheres, para pessoas do nosso trabalho, para o nosso marido, para os nossos filhos. Amém? Amadas, quando essa mulher ela decidiu tomar uma atitude contrária ao que o marido queria, teve uma consequência. A mesma coisa acontece na minha vida e na sua vida.
Quantas e quantas vezes, amadas, as pessoas olham para nós. Eu não sei aqui se vocês têm esposo que não está na igreja, mas de repente você recebeu uma palavra, você chegar em casa e começar a discutir, falar coisas erradas, porque o inimigo, ele tenta nos tirar da presença do Senhor. E muitas vezes, quem vai nos tirar? As próprias pessoas que estão em casa com palavras que não convêm. E muitas vezes, amadas, eu já presenciei situações onde um rapaz não estava na igreja, chegou um momento que ela foi discutir com ele, ele disse, cadê a sua igreja? Cadê o seu Deus? Você não é uma mulher de oração? E eu falei, olha aí. Ela veio falar para mim, eu falei, está vendo como nós somos referência? Então, essa mulher, amadas, quando ela disse ao rei que não ia, algo iria acontecer. Amém? Tem muitas pessoas nos observando. Nós levamos um tempo para construir uma imagem. No estado de Alagoas, Luana me conheceu agora há pouco tempo, né, Luana? Mas no estado de Alagoas, eu conheço todos os interiores. E assim, onde eu passo, eu tenho alguém que me conhece. Isso faz mais de 15 anos que eu trabalho nessa situação de viagens. Eu não sei porque eu viajo tanto, mas um dia o Senhor vai me mostrar se é para eu ir para outra cidade ou não. Ainda não recebi essa revelação do meu pai. Mas o que acontece, amadas? Eu construí uma trajetória durante esses 15 anos, mas para destruir são segundos. E nós precisamos ter cuidado com a nossa imagem. Porque uma vez que nós somos verdadeiras, nós somos corretas, nós temos um bom caráter, de repente, por causa de uma atitude, por causa de uma discussão, a nossa vida passa a desmoronar. Daqui a pouco, amados, a gente está no chão e diz assim, Senhor, e agora? O que vai acontecer comigo? Eu não tenho mais forças. E nós precisamos nos levantar. Amém? A consequência do erro sempre vem com a força grande para nos tirar da presença do Senhor. A consequência do erro traz prejuízos. E aí vai lá para o versículo 16 para ver o que aconteceu com a rainha Vasti. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão os seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Olha para cá um instante. Eu vou ler novamente o versículo 17, e eu quero que você olhe para mim. Diz assim, pois a conduta do rei se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão os seus maridos. Então, amadas, uma vez que nós tomamos uma atitude errada na nossa casa, na nossa vida, quem está ao derredor, vai ser influenciado. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, olha fulana que é da igreja, olha fulano que é isso. Amadas, isso é muito perigoso. Amém? Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Versículo 18. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento, diga comportamento, do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará um desrespeito e discórdia sem fim. Meu Deus do céu, que coisa séria, né? Olha para cá um instante, para a gente não se dispersar. E amadas, nós precisamos colocar isso dentro de nós. Como eu estou vivendo? Como está sendo a minha vida comum do lar? Com a minha família, com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Quem está perto de mim? Quem eu estou influenciando? Quem eu estou orientando? Aleluia! E aí o que acontece? O rei, ele começa a chamar algumas pessoas e diz assim, olha, o que é que eu vou fazer? Porque aconteceu aqui uma situação e eu preciso que vocês me orientem. E aí alguns sábios disseram para eles, olha rei, faz o seguinte, já que aconteceu tudo isso, substitui a rainha, coloca uma outra rainha no lugar da rainha Vasti. Por quê? Porque o rei não poderia ficar sozinho. E se ele ficasse com a rainha, ele iria, amadas, praticamente a conduta da rainha ia afetar as pessoas.
Amém? E o que é que acontece? Vai lá para Esté capítulo 2, versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esté, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, como o pai e a mãe dela haviam morrido. Vai lá para o versículo 10. Esté não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-la. Versículo 16. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. O rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra virgem. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete à rainha Esté para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Olha para cá um instante. Então, amadas, até aí nós podemos ver exemplo de 2 tipos de mulheres. Primeiro foi a rainha Vasti, que agiu de uma forma totalmente errada, porque uma vez que ela não obedeceu os comandos do rei, do marido, ela deixou essa marca negativa e houve uma consequência. Ao mesmo tempo, aqueles conselheiros, eles disseram, olha, levanta uma outra rainha para colocar no lugar dela. Passava-se 1 ano para essa mulher se preparar até para chegar ao rei. E aí o que é que acontece, amados? Chegou um tempo que o rei, ele honrou a rainha Esté. Diga assim, eu serei sempre honrada por Deus. As pessoas na tua casa podem não te honrar, mas o Deus que você serve, ele sempre vai te honrar. Amém? Aleluia. E aí, amadas, nós poderemos ver mais adiante que na história tem um homem que o rei também resolveu honrar, que é Amã. E aí o que é que acontece? Amã, ele queria sempre queria que todas as pessoas começassem a honrar a vida dele. E chegou um momento que Mardoqueu, ele disse assim, olha, eu não vou honrar a vida desse homem. Eu não concordo e para mim não vai dar certo. E aí ele foi falar para a esposa e para as pessoas de casa o que é que estava acontecendo. E a esposa, que o nome dela é Zeres, não aparece muito em outras histórias da Bíblia, aparece só aqui. E aí a esposa dele vai lá para Esté, capítulo 5, avança um pouquinho, versículo 14. Essa outra mulher, ela dá uma instrução para o marido dela, que é Amã, que é uma das pessoas que está sendo um homem que foi levantado pelo rei Xerxes. Esté capítulo 5, versículo 14. Vocês estão lá? Diz assim, quando o Amã foi falar para ela e para os companheiros, os amigos, que Mardoqueu não queria honrar ele, olha a instrução que ela deu para o marido. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram, manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Misericórdia, amadas. Olha para aí, quando nós temos uma atitude ruim, o que é que acontece? A mulher disse, não se preocupa não. Aquele cara não está te honrando. Você faz o seguinte, manda fazer uma forca de mais de 20 metros e você vai enforcar ele. Sabe que muitas vezes acontece isso em nossas vidas? Se nós não estivermos policiando, estivermos tendo cuidado com as nossas palavras, e o nosso marido, ou a pessoa que está do nosso lado, estiver falando algo contrário à nossa opinião, nós não vamos mandar fazer forca, mas nós simplesmente poderemos pensar. E pensar, amados, é pecado. Nós não poderemos estar agindo contra a palavra. E dizer assim, olha, o meu marido fez isso, eu vou me vingar. Eu vou me vingar, misericórdia. Amém, amadas? Vocês estão me olhando com a cara. Mas isso é para o nosso crescimento, amém?
Eu tenho uma colega, né? Nunca mais ela apareceu perto de mim, lá em Maceió. E um dia ela disse assim: meu marido me traiu e eu traí ele com o vizinho. Misericórdia, amadas. Quando eu escutei isso, eu falei: o que você fez? Ela disse assim: eu traí ele porque eu queria me vingar. Amadas, nós precisamos ter cuidado. Tudo que se faz errado existe uma consequência. Eu e você pode até dizer assim: eu não gosto disso, eu não concordo com isso. Amadas, vá orar. Você pode dizer assim: ah, mas vai demorar, eu preciso me vingar, eu estou com raiva. Amadas, ore. Nós vamos voltar para Esté, que foi a mulher mais sábia das 3. E nós vamos entender por que Esté, ela teve vitória. E é isso que eu e você terá nessa noite. Nós teremos vitórias. Em nenhum momento da minha vida e da sua, amadas, nós não poderemos viver uma vida triste. Eu não vejo motivos. Olha só, quando eu comecei a vir para a igreja, que eu comecei a entender quem era o Deus que eu poderia servir, amadas, eu não sabia nem quem era Deus. Eu não sabia nem quem era o Senhor. Eu achava que quando às vezes as pessoas falavam: olha Deus, aí eu dizia: olha, Deus está tão longe de mim, Ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Deus está muito longe de mim, Ele não está nem me vendo. Tem tanta gente no mundo para se preocupar e Deus olhar para mim. Porque muitas vezes, amados, a gente pensa essas coisas. Vamos voltar para Esté. Aleluia, diga: Deus é bom. Vai lá para Esté capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Antes de você ler, olha para cá um instante. Você sabia que muitas vezes nós estamos na igreja e nós não queremos instruções das pessoas, nós não queremos ser orientadas pelas pessoas que têm um nível espiritual maior do que o nosso? Muitas vezes, amadas, nós estamos na igreja e nós chegamos arrastando a cachorrinha, como diz o ditado. Só pela misericórdia, né? Diz assim: ai meu Deus, me ajude, porque eu estou aqui morrendo, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, se o Senhor não me ajudar. Aí quando nós somos ajudadas, quando alguém pega na nossa mão e nos segura, nos levanta, nos sustenta, aí às vezes a gente é muito rápida em dizer assim: estou indo embora e deixa todo mundo para lá. Sabe, amados, o ditado do mundo, eu escutei muito isso, as pessoas dizem assim: dor de barriga não dá só uma vez. O povo diz isso, né? Mas não, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós já sabemos que quando alguém está muito mal, que melhorou e saiu da presença do Senhor, amadas, vai voltar. Porque se não voltar, vai sofrer, vai ter consequência. Amém? Eu estou falando, amadas, porque eu vivo essa situação, eu acompanho mulheres. E eu sei que muitas mulheres, onde eu estou, onde eu e meu esposo, a gente acompanha, nós poderemos ver quantas mulheres sofrem desnecessariamente. E muitas vezes nós falamos assim: olha, não faz assim. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Mas sabe, amados, que todo mundo é livre? Nós não estamos aqui para definir a vida de ninguém. Mas se nós formos mulheres sábias, nós nunca viveremos triste. Nós nunca iremos baixar a nossa cabeça. Porque dentro de nós existe um poder sobrenatural. Dentro de cada uma de vocês existe um poder tão grande que você nem imagina. Eu vou falar mais uma vez. Dentro de você, amadas, existe um poder. Onde você chega, você exala poder. Onde você chega, você exala poder. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, amadas. Porque se você passa, as pessoas vão dizer: meu Deus, quem é essa pessoa com esse poder tão grande? Porque você carrega o maior, que é Jesus. Amadas, muitas vezes nós passamos por situações que a gente não acredita no que nós estamos ouvindo. E quando eu estava no Rema, eu lembro que tinha um professor que dizia assim: olha, onde você chegar é Jesus que chegou. Onde você chegar é Jesus que chegou. E essa pessoa falava muito isso. Onde você chegar é Jesus que chegou. Quando eu cheguei um dia no meu trabalho, eu fui maltratada. A pessoa gritou comigo. Olhou para mim e disse: ó, pode ir embora, eu não vou comprar você não. E pronto. Aquilo tudo bateu uma tristeza dentro de mim.
E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu rodei tanto para chegar aqui, essa mulher dá um grito em mim. E eu baixei meu semblante, porque muitas vezes, amados, a gente esquece do que a gente recebe. Por isso que nós precisamos nos fortalecer o tempo todo. E você se fortalecer sozinha, você não consegue. Você tem que estar aqui, ó, segurando a mão de alguém. Porque, amada, sozinha, você não vai para lugar nenhum. Nem você, nem eu. Nós só estamos fortes por causa do Senhor. E a Bíblia diz, amados, que é bom que dois andem juntos. Porque se um cai, o outro levanta. Não é possível que essa multidão de mulheres aqui, nós não temos ninguém para compartilhar algo do nosso interior, daquilo que nós precisamos crescer espiritualmente. E, amadas, quando eu recebi aquela instrução daquela mulher para sair daquela farmácia, bateu uma tristeza no meu coração e, ao mesmo tempo, o Senhor falou comigo na hora. E saiu aquela palavra do bom depósito. E aquela palavra veio com muita convicção. Você não disse que quando você chega é Jesus que chega? Eita glória! Amadas, aquilo me fortaleceu na hora. Eu falei, tá bom, fulana, muito obrigada. Eu saí de Maceió só para lhe atender, só para lhe honrar. Mas já que você não quer, eu lhe desejo uma semana abençoada, um mês abençoado e tchau. Fui embora. Quando eu cheguei em outra cidade, ela me ligou. Porque, amadas, nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus diz. Porque quando nós carregamos algo que é a essência de Deus, nós não seremos envergonhadas, nós não seremos confundidas. Agora, se nós não acreditarmos no que a palavra fala, infelizmente nós não vamos para lugar nenhum. Amém? E nós precisamos entender que Deus, o tempo todo, Ele está querendo nos levantar. Ele está querendo colocar a boa mão dEle sobre nós, amadas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações. Ele chegou na casa de cada uma de vocês e disse, olha, eu vou separar você para mim. Eu vou separar a Laninha para mim. Eu vou separar a Luana para mim. Eu vou separar a Patrícia para mim. Amadas, existe uma multidão. Quantos bilhões de pessoas existem, mas Deus te escolheu. Vocês que estão aqui nessa noite, que são convidadas, Deus te escolheu. Amém? Aleluia. Aleluia. Esté capítulo 4, versículo 14. Acontece uma situação, amadas. Olha para cá um instante. O rei, ele recebe uma instrução de Amã, que era a pessoa que ele honrou. E ele disse, olha, rei, vamos fazer o seguinte, existe um povo aqui nessa terra, que esse povo, eles têm uma conduta diferente da nossa. E o que é que o senhor acha da gente fazer uma situação de um decreto para matar, para exterminar esse povo? Eu vou te dar tanto em dinheiro nos cofres, e aí o Senhor manda exterminar. E o rei disse, gostou da ideia, disse assim, olha, eu assino embaixo. Se preocupa não, pode mandar fazer. E, amadas, quando Mardoqueu, o primo de Esté, quando ele soube dessa situação, ele ficou desesperado e ele procurou Esté. Ele mandou alguém lá e disse, olha, vai dizer a Esté, pelo amor de Deus, diz a Esté que ela faça algo, porque senão todos os judeus vão morrer. E no capítulo 4, versículo 14, Mordecai fala para Esté. Olha que palavra forte, viu? Depois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão da parte para os judeus, mas você e sua família, a família do seu pai, morrerão. Quem sabe se você não foi escolhida nesse momento para tomar uma posição diante do rei. Por que Mardoqueu falou isso para Esté? Porque quando ele mandou o recado, Esté disse assim, olha, eu não vou fazer nada não. Porque ninguém pode chegar na presença do rei, a não ser que ele estenda o cetro. E aí, o que acontece? Faz um mês que ele não me chama. Aí Mardoqueu mandou simplesmente um recado e disse assim, olha, rainha Esté, você faça alguma coisa para defender o seu povo. Porque se você não fizer, socorro vai sair dos céus para nos ajudar. Mas todo mundo vai morrer, inclusive você, porque você também é judeu. Amém? Amadas, a mesma coisa acontece na nossa casa. Quando nós estamos na igreja, ouvindo uma palavra, se fortalecendo no Senhor, as pessoas chegam para nós e dizem assim, olha, eu não quero viver assim, eu não quero que você vá para a igreja, eu não concordo, o marido ou qualquer pessoa da tua casa. E o que é que você tem que fazer, amadas? Tomar uma posição em Deus. Porque aqui aconteceu uma posição da rainha Esté, mais na frente você vai ver.
Aleluia. Vamos para o próximo versículo. 4, 15 e 16. Então Esté mandou uma resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês, como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez. Esté mandou a Mordecai a seguinte resposta. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Vai e reúna todos os judeus em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. Olha para cá um instante. Amadas, o que é que nós temos feito na hora que bate uma aflição? Um problema, uma dor de cabeça, um marido complicado, alguém que quer nos tirar da presença do Senhor. Será que nós estamos correndo para a presença do Senhor, estamos orando, fechando a porta do nosso quarto, ou nós estamos pegando o nosso celular, lindo e maravilhoso, e estamos recorrendo às pessoas? Fulano, aconteceu isso e isso, me ajuda, e daqui a pouco fulano não ajuda, vai para outro lugar. Fulano, está acontecendo isso e isso, me ajuda. Amadas, vai chegar um momento que nós estamos no fundo do poço, aí olhamos para cima e diz assim: Senhor, só o Senhor para me ajudar. Porque, amadas, Mardoqueu, ele disse a Esté, anteriormente, se você voltar, acho que no versículo 14, ele disse assim: olha, não tem problema nenhum se você não tomar uma posição, mas pode ser que você tenha sido levantada só para ser rainha, só para fazer essa situação de defender o teu povo. Muitas vezes, amadas, nós estamos em casa, murmurando, reclamando, achando que a nossa vida está ruim e as pessoas em casa estão precisando de um socorro da nossa parte. O nosso socorro bem presente, que está todo o tempo disponível para mim e para você, que é a presença do Senhor. E aí, amadas, quando ele toma essa posição de dizer, ela diz assim: olha, vai orar, vai jejuar, eu e as minhas criadas também vamos fazer a mesma coisa. Aleluia, diga: Deus é bom. Você é uma mulher de fé? Aleluia. Você é uma mulher que tem coragem? Eu vou contar uma testemunha aqui bem breve, o tempo já está esgotando. Eu lembro de uma amiga minha, que eu incentivei ela a fazer o rema. E ela, nessa época, antes de ser crente, ela namorava com um rapaz e chegava em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e ela se converteu. Aí, quando ela se converteu, começou a mudar a forma de vida dela, do jeito dela de ser, e chegou um momento que ela foi para o rema. E eu disse assim: olha, fulano, é muito bom, o rema transforma a nossa vida. Amadas, não sei, quem é que não fez o rema aqui ainda? É muito bom o rema. Se você tem uma vida boa, você vai ter uma vida infinitamente melhor. Hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Por quê, amadas? Porque eu entendi no rema o que é que Deus é para mim. Amém? O que é qual a minha essência? O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Algo aconteceu na minha vida, como aconteceu na vida de muitas pessoas aqui. E vai acontecer na vida das outras que ainda não fizeram. Amém? E essa menina chegou para mim, fez a matrícula do rema e disse assim: olha, Alda, eu não vou mais fazer o rema. Eu disse: por quê? Não, porque eu chego em casa meia-noite. Aí eu olhei para ela e eu disse: como é a história? Eu chego meia-noite, aí eu chego na rodoviária, eu pego a minha moto e vou para casa, e é muito perigoso. Eu olhei para ela, amadas, e eu disse assim: e quando você chegava 4 horas da manhã? Sabe, amadas, que quando a gente está sem estar na presença do Senhor, a gente não tem medo de nada? É ou não é? Pelo menos, eu vivia correndo atrás de um trio elétrico. Misericórdia que aquela Alda morreu. Mas eu vivia correndo atrás de um trio elétrico. E, amada, chegou um momento na minha vida que teve um tiroteio dentro do trio elétrico. Eu gastei horrores naquela época para estar dentro de um trio elétrico, eu e meu marido. Passando de morrer, porque teve um tiroteio dentro. E no dia que eu saí dali, eu disse: nunca mais eu vou fazer isso. Às vezes nós estamos na igreja, né, e tem uma blusa para comprar, a gente faz, é tão caro. O rema é tão caro, não sei porque eu estou falando do rema. Mas o Senhor é bom, amém? Amadas, no reino de Deus não existe nada caro. É porque tudo para Deus tem uma justificativa. Quando nós não entendemos, tudo para Deus tem uma justificativa. Vai para a igreja? Vou não.
Por quê? Porque eu tenho isso e isso para resolver. Vai para a igreja? Vou não. Glória a Deus pela sua vida, viu, Luana? Quando eu chamei ela, disse, eu vou, Alda. e, amadas, nós precisamos entender que o nosso Pai, Ele é bom. O melhor lugar que nós estamos é aqui. Eu tenho certeza, amadas, que algo aconteceu dentro de mim e de você hoje. E o que é que acontece? Voltando para a palavra, no momento de aflição, amadas, nós precisamos orar. Nós precisamos crer nas verdades da palavra. Nós precisamos entender que essa palavra é a verdade. Que essa palavra é uma palavra, amadas, tão poderosa. Vocês têm a Bíblia, não tem? Vocês têm todo o tesouro nas suas mãos, no seu coração. Aleluia. Aleluia. Provérbios 18. Abre lá que nós estamos encerrando. Provérbios 18, capítulo 22. Provérbios 18, 22. Deus é bom. Que essa noite, amadas, nós venhamos a entender tudo aquilo que o Senhor, Ele projetou para mim e para a sua vida de uma forma diferente. Porque uma vez que a rainha Vasti, ela agiu de uma forma contrária ao que o marido queria, houve consequências e prejuízos. Uma vez que a esposa de Amã, Zeres, mandou fazer uma forca para que alguém ali fosse enforcado, ele morreu naquela forca. E a rainha Vasti foi a mulher, aliás, a rainha Esté foi a mulher sábia, a mulher conselheira, a mulher que dobrou o joelho para orar, a mulher que disse assim, olha, eu vou fazer algo, porque tem alguém que vai fazer algo. E aqui em Provérbios, capítulo 18, 22, diz assim, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor, encontra um bem mais precioso. A Bíblia diz, amados, que quem encontra uma esposa, encontra um bem mais precioso. Se você está aqui, é solteira, amadas, descansa o coração. Muitas vezes nós estamos tão desesperadas, né? Eu vejo pessoas que às vezes dizem assim, olha, eu vou para a igreja porque eu preciso casar. Amadas, venha para a igreja por causa do Senhor. Misericórdia. Sabe por quê? Porque um mau casamento é uma vida de destruição. Nós precisamos entender, hoje, quando nós não tínhamos essa palavra, quando nós não vivíamos essa palavra, lá fora, amados, fora do Evangelho, a gente vivia de qualquer jeito. Hoje nós temos um Pai, e nosso Pai, Ele é o mais interessado em abençoar a minha vida e a sua. E a Bíblia diz, amadas, voltando para Esté, não precisa vocês continuarem a ler, que Deus, amados, aquele povo foi salvo, e aconteceu outro decreto, o rei Xerxes, ele honrou Mardoqueu, e esse decreto, nenhum judeu foi morto. Por quê? Por causa de uma posição da rainha Esté. E a nossa família, ela está coberta através de mim e de você. Amém? Aleluia. Provérbios 21, 19, avança só uma folhinha aí. 21, 19. Diz assim, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Diga misericórdia. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, é melhor morar no deserto do que com uma mulher resmungando e se queixando. Aleluia, eu já fui assim, chata, viu? Eu era chata. Como eu era chata. Meu Deus do céu, quando eu não estava na igreja, eu era uma mulher chata. Glória a Deus que o Senhor foi com a minha cara e me resgatou. Meu marido tem uma personalidade forte, eu também tenho uma personalidade forte. Ele dizia uma coisa, eu dizia outra. E por muito tempo da minha vida, amadas, eu era chata. Até que um dia o Senhor disse assim, não faz mais assim. E teve um dia que eu cansei, eu disse, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu não sei mais o que eu faço. Porque eu saio da igreja, eu escuto a palavra, quando eu chego em casa, eu sou chata. Eu estou na igreja, eu escuto a palavra, quando eu chego em casa, aí eu digo assim, ó, tem um monte de conta para pagar. Tem coisa pior, amados, do que você falar alguma coisa que chateia o marido. E às vezes meu marido dizia, tu é muito chata, saiu da igreja agora e está falando essas coisas. Misericórdia. Nós precisamos entender que nós temos que ser mulher sábia, falar na hora certa, falar no momento certo, levantar o nosso marido. Eu lembro que quando nós trabalhávamos,
Eu trabalhava numa empresa e ele em outra. Nós tínhamos um Fiat Uno e eu tinha um carro melhor da empresa. E eu olhava assim, eu percebia que o meu marido, ele ficava com um pouco de assim, receio. Aí ele dizia, de orgulho, aí ele dizia assim, nós vamos para a igreja no nosso carro. Aí eu dizia, não, toma a chave, vamos nesse aqui. Você vai dirigindo. Por que eu dizia isso? Para que ele pudesse ficar animado, para que ele entendesse que ele era o homem da casa, para que ele entendesse que ele era o cabeça da casa. E hoje, amadas, como é bom você seguir as instruções do Espírito. Quando eu comecei a pedir ajuda, a orientação do Espírito Santo, teve um momento que eu comecei a não ser mais chata, a não discutir, a não brigar. Aí ele falava, e eu ficava calada. Às vezes doía, às vezes ele falava, às vezes eu falava muito. Aí ele baixava o calção e dizia assim, bata aqui na minha bunda, vá. Porque eu sei que mulher alagoana é muito brava. Eu sou pernambucana, eu sei que as mulheres de lá são, mas de Alagoas é muito brava. E aí nisso quebrava o gelo. Porque às vezes, você já percebeu que quando nós somos solteiras, nós estamos em casa, vivemos num fantástico mundo de Bob, né? Achando que casamento é a coisa mais linda e mais gostosa do mundo. Sem problema. E de fato é. Mas, amadas, chega um tempo que vem os probleminhas, vem as coisas. E nós precisamos entender, como a Bíblia diz, que a mulher sábia, ela edifica. Amém? Aleluia. Já passou demais do meu tempo, Laninha, me perdoe. E só para a gente concluir, congregar, amadas, traz paz. Não sei vocês, mas congregar traz paz. Congregar traz segurança. A pessoa que está do seu lado, se não estiver na igreja, pode até não sentir isso, mas você sente segurança. Eu sinto segurança. Por quê? Porque nós viemos para a igreja com amor. É ou não é? E diz assim, não, eu vou ouvir algo da parte de Deus, não é de homens, amados. Isso não é uma palestra, isso é a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que dizem que palestra bonita. Não, amadas. Não é palestra, é a palavra. Contra a palavra não há argumentos, amém? Congregar, amados, traz alegria. Congregar. Nós estamos unidas no mesmo propósito, não se isola. Se você tem problema na igreja, procura a Laninha, a esposa do pastor, procura alguém da liderança. Não se isola, porque muitas vezes por uma atitude egoísta nós ficamos sofrendo. E quantas vezes a gente diz assim, como eu queria um abraço. Amadas, é um abraço. Mas muitas vezes tem muita gente para dar assistência, vai lá e abraça. Não fica no teu mundinho calada não, porque Deus ele quer te alcançar de alguma forma. E quando você sair de casa, amadas, diz assim, Espírito Santo, eu não vou voltar do mesmo jeito, algo vai acontecer na minha vida. Porque, amadas, quantas vezes eu saio de casa e eu digo, Senhor, o culto hoje vai ser diferente. Vai ser o meu marido, vai ser o meu filho, vai ser qualquer pessoa que estiver pregando, mas vai ser diferente. Não por causa das pessoas que estão pregando, mas por causa da palavra. Amém? E para encerrar, para fechar de verdade, Hebreus 10, 25, diz assim, Hebreus 10, 25, abre lá. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. 10, 25. Vocês estão lá? Aleluia. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Aleluia. Tem outra versão da Bíblia que diz assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. Amadas, não deixe de congregar. Chama alguém. Se você conhece alguém que está sofrendo, o melhor lugar é esse. Se você conhece alguém que está com problema, o melhor lugar é esse. Se você conhece alguém que está precisando, amadas, de oração, o lugar é esse. Aleluia. Eu não tenho dúvidas, amadas, do que eu estou falando. Sabe por quê? Você e eu veio para aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele marcou um encontro comigo e com você. E o tempo todo, amadas, Ele está de braços abertos, dizendo, essas são as minhas filhas amadas, no qual eu tenho prazer. Amém? Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos para a gente orar.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite te agradecendo, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que assim como a chuva, ela desce, ela não pode voltar. Assim é a palavra que sai da tua boca. Ela não volta para ti vazia. Nessa noite, Pai, nós te agradecemos porque algo aconteceu nesse lugar. Esse ajuntamento santo de mulheres, Pai. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, pairando sobre esse lugar o tempo todo, algo aconteceu. E nós somos gratas, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor não esqueceu de cada uma de nós. Muito obrigada, Pai, porque grandes coisas o Senhor fez nesse lugar. Nós te louvamos, Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós honramos a tua presença e declaramos, Pai, que nós sairemos melhores, que nós seremos mulheres melhores, que nós não iremos viver daqui para frente de qualquer jeito, mas nós seremos mulheres sábias, mulheres corajosas, mulheres perseverantes, mulheres de fé, mulheres que o Senhor levantou para levantar outras, mulheres inspiradoras, mulheres orientadoras. Obrigada, Pai, nós te louvamos, agradecemos a ti, cada mulher, cada coração que está nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.